Oi, gente, e nós vamos dar continuidade aí ao capítulo 18, falando agora da importância do ar para a nossa vida. Bom, o ar ele é de importância vital aí para todos os seres vivos, porque ele contém aí principalmente dois gases, um que nós utilizamos na nossa respiração, que é o gás oxigênio, e outro que é utilizado aí por todos os outros vegetais e que auxiliam também no nosso processo respiratório, que é o gás carbônico. Então, eles são essenciais aí para a manutenção da vida no planeta, tanto dos animais como dos vegetais. E aí ele vai falar um pouquinho aí da nossa respiração. Existem diversos tipos de respiração, desde respiração celular até a respiração pulmonar, que a gente conhece, que é feita pelos nossos pulmões. Bom, a respiração celular ela acontece dentro das células e ela vai acontecer por uma organela especializada nisso, e ela é chamada de mitocôndria. Então, todos os seres vivos, mesmo que não tenham pulmões e são formados por uma única célula, eles têm aí o que é chamado de respiração celular. Essa respiração, então, ela vai ser feita através da mitocôndria. A maior parte dos seres vivos precisa do oxigênio para que eles possam respirar, absorver ele nos pulmões e liberar o gás carbônico. Esse processo de respiração, quando a gente absorve oxigênio e libera gás carbônico, é chamado de respiração aeróbica. Significa que estamos utilizando o oxigênio. Alguns organismos microscópicos, eles não precisam do oxigênio para sobreviver. E aí eles têm o que é chamado de respiração anaeróbica. Dentro das células, aquelas que fazem a utilização do oxigênio, que tem, portanto, a respiração aeróbica, nós vamos utilizar aí esse oxigênio para quebrar moléculas de açúcar, que são provenientes da nossa alimentação. Então, como é que funciona esse processo dentro aí da nossa célula? Então, nós utilizamos o açúcar mais o gás oxigênio que nós respiramos. Num processo aí de respiração, vai ser liberado energia para o corpo, água ou vapor de água e o gás carbônico para o meio ambiente. Esse processo, ele vai envolver aí o que nós chamamos de movimentos, que é chamado de ventilação pulmonar. E essa troca aí gasosa, ela ocorre geralmente entre o sangue e o meio externo. Essa troca gasosa ela vai ser realizada por pulmões, no caso de animais que possuem pulmões, como seres vivos, a maioria aí dos vertebrados, mamíferos, aves, répteis e anfíbios, ou pelas brânquias, como por exemplo aí nos peixes, moluscos, crustáceos, todos eles respiram através de brânquias. É aquela partezinha que abre e fecha num peixe, por exemplo, na parte da cabeça. Os anfíbios, eles têm dois tipos de respirações ao longo da vida, que é sapo, rã, perereca, por exemplo. Eles respiram através da pele, num processo que é chamado de respiração cutânea, e respiram também em uma fase da vida através de brânquias. O gás oxigênio, ele está presente tanto no ar como na água, e ele vai ser sempre incorporado ao sangue ou ao fluido do corpo do animal, e ele consegue chegar em todas as células. O gás carbônico, ele é produzido nas células e ele é levado pelo sangue ou fluido para que eles possam ser liberados para o meio externo. E assim nós temos o processo de respiração. O gás oxigênio entra e o gás carbônico sai. E aí ele fala aqui no finalzinho, ó, nos mamíferos, nós, por exemplo, o ar inalado ele passa pelas narinas, traqueia, brônquios, até atingir as pequenas vesículas que são chamadas aí de alvéolos pulmonares. Nesses alvéolos pulmonares nós temos muitos capilares sanguíneos. E aí é onde é feita a troca gasosa. O sangue do interior recebe aí o oxigênio e libera o gás carbônico. E aqui nós temos uma imagem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela para vocês. Nessa imagem, então, da respiração pulmonar ou ventilação pulmonar, entrou aí
pelas narinas, ele passa pela traqueia, entra nos brônquios e vai para os alvéolos pulmonares, onde são feitas as trocas gasosas através dos capilares sanguíneos. Isso nos animais, mais especificamente nos mamíferos. Vamos falar da fotossíntese. A fotossíntese ela vai ocorrer em quem? Apenas vegetais. Então, plantas e algas, e acontecem também nas cianobactérias. A fotossíntese é por onde eles vão obter o seu alimento e fazer a troca gasosa. Então, todos os seres que são fotossintetizantes, ou seja, que fazem a fotossíntese, possuem um pigmento dentro da célula dele. Esse pigmento é verde e ele é chamado de clorofila. É a clorofila que consegue converter a energia luminosa do Sol em moléculas de açúcar e fazer, então, a liberação de gás carbônico para o ambiente. Então, aliás, de gás oxigênio para o ambiente. Então, durante o processo de fotossíntese, a planta pega o gás carbônico do ar, mais a água que ela já tem, juntamente com a luz solar que ela precisa e aquela célula especial que ela tem, aquele pigmento verde, a clorofila, ela passa por um processo que libera açúcar para o seu corpo e gás oxigênio para o ambiente. Então, este açúcar é o alimento da planta, é o que ela utiliza ali como alimento. Então, quando a gente diz que as plantas, os vegetais produzem seu próprio alimento, é esse açúcar que vai dar vitalidade para a planta. Não é igual ao açúcar que a gente usa aí para adoçar o café, o açúcar que a gente tem em casa. E por fim, aí, ele fala para a gente do transporte dos seres vivos. E diz assim: diversos micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos e ácaros, são transportados pelas correntes de ar e ventos, o que permitem a colonização de novos territórios. Apesar de representar uma vantagem para essas espécies, para nós, isso significa propagação de doenças. E a gente está sentindo isso com o Covid-19. O Covid-19 é um vírus, e o vírus aí ele é invisível a olho nu. Ele fica suspenso aí nas partículas, nas gotículas de saliva, quando a gente fala, por exemplo, e podem ser levadas para outra pessoa. Por isso é importante fazer a utilização da máscara. Essa é a única doença? Não. Ele dá aqui exemplos de várias outras doenças: varíola, rubéola, gripe, cachumba, catapora, sarampo. São doenças causadas por vírus. Tem também a tuberculose, que é causada por bactérias. E todas elas são exemplos de doenças que são propagadas pelo ar, através do transporte aí de micro-organismos. Ou seja, tanto esses vírus como bactérias são levados pelo ar. O ar ele também é essencial para o transporte de seres vivos através do voo, como por exemplo de alguns insetos, de algumas aves e de um mamífero específico, o morcego. Eles desenvolveram e aperfeiçoaram aí a capacidade de voar ao longo de milhões de anos. A gente vê aqui embaixo, ó, aves voando. E com esses movimentos mais ou menos elaborados, eles são estudados. Por que que eles viajam aí em forma semelhante à letra V? Isso significa que o aproveitamento das correntes de ar geradas por essas aves que estão à frente economiza o resto aí da energia das outras aves que estão voando junto. Então é por isso, tudo tem uma explicação, nada acontece ao acaso. E para finalizar, nós temos aí a polinização e dispersão das sementes. Algumas espécies de plantas, elas dependem do ar para realizar aí dois processos que são importantes: a polinização e a dispersão das sementes. Então, nessas espécies, o grão de pólen ele vai ser produzido na parte reprodutiva masculina de uma flor. Ele pode ser carregado pelo vento até a parte feminina da outra flor e originar aí as sementes e os frutos. A germinação ela vai ocorrer quando a semente ela cai no solo, ou caiu, ou porque algum animal comeu e ela foi dispersada ali no solo, ou quando a gente faz a plantação dela. Quando ela cai aí no solo, em um processo que é chamado de dispersão de sementes. Algumas espécies
Esse processo também pode ocorrer pelo vento. E elas aí